Senhoras, senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos nessa segunda etapa do nosso simpósio. E agora temos o prazer de dar início à segunda mesa de debates do evento. Lembrando que as perguntas devem ser feitas por escrito e as folhas estão no bloco entregue durante o credenciamento. Para compor esta mesa com o tema Vida ou Valor, há uma sobreposição de econômico sobre a vida? Convidamos ao palco a professora Bettina Schmidt, da Universidade de Wallace. Por gentileza. Temos o prazer também de convidar o professor Dr. Muniz Sodré, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a mediação desta mesa, convidamos o senhor Maurício Ribeiro da Silva. Boa tarde a todos. Com bastante satisfação, eu queria iniciar os trabalhos dessa tarde, da mesa temática número 2, com o tema, só um minutinho, o tema Vida ou Valor? Há uma sobreposição do econômico sobre a vida? Para tanto, eu queria fazer a apresentação da professora Bettina Schmidt, que é professora de Etnologia da Religião e diretora do Centro de Pesquisas em Experiência Religiosa da Universidade de Wales, Trinity St. David, pesquisadora em religiões latino-americanas e caribenhas. Algumas de suas publicações: Caribbean Diaspora in the USA, Diversity of Caribbean Religions in New York City, em 2008, Einführung in die Religions Ethnology, esse é difícil, Spirit, Procession and Trance, New Interdisciplinary Perspectives, em 2010, e seu próximo livro a lançar em 2016, Spirits and Trance in Brazil, An Anthropology of Religious Experience. Professora, por favor. Bevor ich anfange, möchte ich ganz gerne mich zuerst einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie so großer Zahl zurückgekommen sind aus der Mittagspause und heute den Vortrag oder die Vortrag zu dem Thema Leben oder Wert sich anhören wollen. Vor allem aber möchte ich mich bedanken bei den beiden Konferenzorganisatoren, die mich eingeladen haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, mit Ihnen über das Thema Leben oder Wert zu diskutieren. Also vielen Dank an Norval Batejo und Christoph Wulff für die liebe Einladung zu diesem Vortrag. Ich werde in Deutsch meinen Vortrag halten und in der Diskussion könnte ich auch Portugnol reden. Mein Portugiesisch ist allerdings ziemlich eingerostet. Daher werden wir mal sehen, wie wir uns in der Diskussion dann verständigen. Die Tagungsorganisatoren haben mir die Aufgabe gestellt, über den Sinn von Leben oder Wert nachzudenken. Es geht dabei um die Frage, ob es einen wirtschaftlichen Wert des Lebens gibt. Ich bin Religionsethnologin und stehe Fragen nach dem wirtschaftlichen Nutzen sehr skeptisch gegenüber. Ich bezweifle, dass es möglich ist, den Nutzen von Religion in Geld zu messen. So forsche ich über die Geisterbesessenheit, Possessão. Vor allem, aber nicht nur, bei afro-brasilianischen Religionen, Candomblé, Umbanda, und auch spiritistischen Gruppen. Wenngleich Geld durchaus auch bei Besessenheitsritualen zirkuliert, so ist der Geldwert in der Regel unbedeutend. Geld wird benötigt, um Kostüme, Dekorationen, Opfer, Gaben für die Orishas, für die Geister zu kaufen. Und auch die Orishas, die afrikanischen Götter,
erwarten eine Gegenleistung, wenn sie um Rat gefragt werden. Es werden aber in der Regel keine festen Summen verlangt, denn nicht der Wert des Geldes steht im Mittelpunkt, sondern der Inhalt der Botschaft. Ich sehe darin auch ein Vorbild für uns in der Wissenschaft, die in den Kampf um Forschungsgelder, wir können den Kampf der Forschungsgelder nicht vergessen, aber wir sollten diesen Kampf um Forschungsmittel nicht zum Inhalt unserer Arbeit erheben. Es geht mir in meinem Vortrag somit um die Kritik an der zunehmend materialistischen Ausrichtung der Wissenschaft. Wie ich anhand meiner Forschung zur Geisterbesessenheit zeigen werde, kann das Messen von Gehirnströmen oder anderen physischen Werten uns nur wenig Auskunft über den Nutzen der Geisterbesessenheit geben oder gar erklären, warum Menschen heute im 21. Jahrhundert in dieser globalen, ultramodernen Metropole wie Sao Paulo leben, an der Praktik der Geisterbesessenheit festhalten. Es geht mir hierbei allerdings um die Kritik an der Reduzierung auf die materielle Dimension allein, keineswegs um die Abschaffung jeglicher materialistischer Forschung. Ich argumentiere für die Einschließung einer materialistischen Dimension in einer weitreichenden, holistischen Interpretation der Praktik Geisterbesessenheit. Als Ethnologin habe ich bereits ab dem ersten Semester in meinem Studium an der Philipps-Universität Marburg den Wert kultureller Gegenstände schätzen gelernt. Wir haben uns in unserem Studium regelmäßig Ausstellungen angeguckt und auch selbst konzipiert, organisiert, mit deren Hilfe wir unsere Kenntnisse an außereuropäischen Kulturen einer breiten Öffentlichkeit vermitteln konnten. Ich habe gelernt, dass das Berühren eines Gegenstands oftmals mehr Aussagekraft hat als eine Beschreibung in einem Buch oder sogar in einem Film. Allerdings habe ich bei meiner eigenen Feldforschung immer wieder erfahren, dass die Begegnung mit dem anderen, dem Fremden, eine sehr viel stärkere Wirkung auf mich hat als alle Objekte. Was ich durch die Teilnahme an Ritualen, durch die Teilnahme an Gesprächen lerne, übertrifft allen anderen Formen der Erfahrung und des Lernens und damit auch des Wissens. Nur so kann ich letztendlich erschließen, welche Praktiken für die Menschen wichtig sind und warum. Ich argumentiere somit in meinem Vortrag, dass die Teilnahme am Leben Nutzen hat. Meine Forschung zur Geisterbesessenheit, die ich überwiegend hier in Sao Paulo durchgeführt habe, stieß von Beginn an auf Probleme aufgrund des überaus umstrittenen Begriffs der Besessenheit, der Possessão. Zum einen geht es bei der Kritik um den Begriff um die Ontologie der übernatürlichen Wesen, welche die Menschen in Besitz nehmen. Zum anderen aber auch um das emische Verständnis der Praktik. In meinen Interviews muss ich daher zuerst die Begriffe ermitteln, mit denen die Praktik in der jeweiligen Gemeinschaft bezeichnet wird. Mediumnidade, Incorporação und so weiter. Diese Diskussionen waren für mich wichtige Einführungen in die emische Bedeutung der Praktik, die wir in der Wissenschaft unter dem Überbegriff Geisterbesessenheit zusammenfassen. Wenngleich die Wissenschaften auf Kategorisierung und Generalisierung beruhen, zeigt bereits ein kurzer Einblick in die Vielfalt der Geisterbesessenheit in Brasilien die Unzulänglichkeit einer solchen Generalisierung. Aufgrund der Zeit werde ich allerdings nicht so viele ethnografische Erklärungen zu Candomblé, Umbanda, Espiritismo und so weiter Ihnen präsentieren, sondern ich werde in meinem Vortrag auf die Interpretation und was ich daraus für den Diskurs um die Weisheit lerne, mich darauf konzentriere. Also überspringe ich jetzt den ethnografischen Bereich, den Sie dann in der Publikation nachlesen können. Meine Forschung zur Besessenheit hat
mir gezeigt, dass die Erfahrung der Besessenheit in Brasilien, aber halt auch anderswo, ich habe vorher in der Karibik gearbeitet, in New York und in anderen Bereichen, also meine Forschung zur Besessenheit hat gezeigt, dass die Erfahrung der Besessenheit unterschiedliche Formen annimmt und überaus divers von den Gläubigen verstanden wird. In der Forschung dominieren funktionalistische Interpretationen, oftmals gekoppelt mit genderspezifischen Fragestellungen. Diese Studien analysieren detailliert soziale Stratifikation, Geschlechteraufteilung und so weiter. Auf der Strecke bleibt das religiöse Verständnis der Geisterbesessenheit. Jede meiner Beispiele in den verschiedenen Gemeinschaften hat eine elaborierte Ontologie der übernatürlichen Wesen und eine ausgefeilte Wahrnehmung vom menschlichen Körper, die im Widerspruch zur simplen Vorstellung der Geisterbesessenheit steht. Ich sehe daher die Geisterbesessenheit als eine deiktische Praktik, deren Bedeutung vom jeweiligen Kontext abhängt. Deixis oder Deixis ist ein linguistischer Begriff, der darauf verweist, dass die Funktion bestimmter Wörter nur im Kontext verstanden werden kann. Also ein einfaches Beispiel sind die Wörter hier oder jetzt. Hier kann bedeuten hier im Teatro, es kann bedeuten hier in Sao Paulo, es kann bedeuten hier in Brasilien, es kann bedeuten hier auf der Welt. Wir wissen nicht, was das Wort hier bedeutet, ohne den Kontext. Und das ist also ein typisches deiktisches Wort. Ohne den Kontext ist es unmöglich, den Sinn dieser deiktischen Wörter zu verstehen. Der britische Ethnologe Edward Evans Pritchard hat bereits 1940 in seinem Buch über die Nuer-Religion auf die Vielschichtigkeit solcher Begriffe verwiesen. Er benutzte die Nuer als ein Paradebeispiel, um die Bedeutung der kulturellen Übersetzung zu betonen. Michael Lambeck, ein US-amerikanischer Ethnologe, geht einen Schritt weiter und argumentiert, dass sogar Evans Pritchard übersehen hat, dass auch Begriffe, die er in seinem Buch regelmäßig verwendet, beispielsweise Quoth bedeutet nach Evans Pritchard Gott bei den Nuer. Lambeck argumentiert, dass auch diese Begriffe nur im Kontext zu verstehen sind. Nach Lambeck führt die Übersetzung von solchen emischen Konzepten als Gott zu Fehlinterpretationen. Beispielsweise sagt er in der Debatte, ob Nuer-Religion nun polytheistisch oder monotheistisch ist. Lambeck argumentiert, dass viele frühe Begegnungen mit anderen Religionen zu Fehlinterpretationen geführt haben. Je nach Kontext oder dem Referenzsystem kann etwas unterschiedliche Deutung haben. Es gibt keine richtige Deutung, wie noch im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, die Wissenschaft immer wieder argumentiert hat. Wie auch die Organisatoren dieser Tagung schreiben, werden in der heutigen postkolonialen Welt die Grenzen der Homogenisierung und Uniformierung der Welt im Sinne einer Eine-Welt-Mentalität deutlich. Und auch in diesem Sinne argumentiert Lambeck für die Provinzialisierung der Religion und weist auf die Bedeutung von Deixis hin. Er schreibt, dass ein deiktisches Wort offen, einschließend, integrativ ist, während wir im Westen gewohnt sind, rationalistisch in einer dualistischen Logik zu denken. Entweder oder. Entweder ich habe recht oder du hast recht, aber es geht nicht beides. Deiktische Wörter fordern uns dagegen auf, in einer anderen Logik zu denken. Beide und. Etwas kann unterschiedliche Bedeutung haben, aber dennoch beides kann richtig sein. Letztendlich verschiebt die Betonung auf die Deixis nach Lambeck den Forschungsschwerpunkt von Glauben zur Praktik. Also was Menschen machen, ist wichtig. Lambecks Provinzialisierung der Religion geht weiter als der altertümliche Kulturrelativismus, der uns auf den Geltungsanspruch anderer Kulturen aufmerksam gemacht hat.
Lamberg fordert uns auf, die kulturelle Diversität der globalisierten Welt zu respektieren und divergierende Sichtweisen nebeneinander bestehen zu lassen. Er kritisiert letztendlich den Anspruch des Westens auf der Existenz einer fundamentalen Logik, einer globalen Rationalität, die im Mythos der Eine-Welt-Mentalität beinhaltet ist. Und in diesem Sinne betrachte auch ich die Geisterbesessenheit als einen deiktischen Begriff, dessen Bedeutung vom Kontext abhängt und dem Referenzsystem derjenigen, die es praktizieren. So wie Lamberg für die Provinzialisierung des Gottesbegriffs argumentiert, verweise ich auf die Provinzialisierung der Religionserfahrung, wie beispielsweise der Geisterbesessenheit. Um zu verstehen, was Geisterbesessenheit ist, müssen wir die lokal spezifischen Kennzeichen berücksichtigen, aber auch die unterschiedlichen Interpretationen, die unterschiedlichen Erklärungen der Wissenschaftler. Ich werbe somit für eine Bricolage von Ideen und argumentiere, dass sogar widersprüchliche Interpretationen der Geisterbesessenheit, die unterschiedlichen Theorien verfolgen, uns etwas über die Bedeutung der Praktik verraten können, wenn wir die Erfahrung als kontextabhängig ansehen. Die brasilianische Gesellschaft hat, wie Sie alle wissen, sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts radikal verändert. Brasilien ist heute eines der globalsten Märkte und spielt eine wichtige international politische Rolle. Nicht nur hier in Lateinamerika, sondern global. Und das hat auch die sozialen Strukturen der Gesellschaft verändert. Und was sich wiederum auf die religiösen Strukturen Brasiliens auswirkt. Diese sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen haben einen Einfluss auf Religionspraktiken und transformieren somit auch die Bedeutung der Geisterbesessenheit. An dieser Stelle wende ich mich nun der Frage zu, welche die Tagungsorganisatoren uns in dem Überblick gestellt haben. Ist es bei all diesen unterschiedlichen Deutungen möglich, eine transkulturelle Deutung von Weisheit oder Geisterbesessenheit zu finden? Gibt es eine transkulturelle Dimension, deren Rahmen wir die Geisterbesessenheit und deren andauernde Praktik im 21. Jahrhundert verstehen können? Und was ist der Nutzen der Besessenheit? Sie sehen, ich komme nun zum Nutzen. In den letzten Jahren haben Studien über Geisterbesessenheit versucht, die universellen Strukturen zu ermitteln und gewissermaßen eine transkulturelle Dimension zu ergründen. Wenngleich es sich hierbei nicht um eine völlig neue Richtung der Wissenschaft handelt, so preisen Forscher, vor allem der kognitiven Religionsforschung, diese als innovative Kehrtwendung der Wissenschaft an. Harvey Whitehouse, das ist ein britischer Anthropologe, argumentiert beispielsweise, dass das Studium universeller Formen wie der Geisterbesessenheit kognitiven Religionsforschern ermöglichen, zu bestimmen, welche Aspekte biologisch und welche Aspekte kulturell seien. Kognitive Wissenschaftler wie Whitehouse fordern, dass wir religiöse Phänomene nicht mehr nur im kulturellen, historischen Kontext interpretieren, sondern die universellen Strukturen herausarbeiten. Diese Hypothese der Universalität gewisser Phänomene ist nicht neu. Es meinen zwar die kognitiven Forscher, aber es ist nicht neu. Lediglich die Datenerfassung und die Analyse bedient sich heute neuer Technologien. Gehirnscans und andere Messungen von Gehirnströmen ist sehr beliebt. Wenn wir aber in der Vergangenheit gucken, so hatte auch die Phänomenologie zum Ziel, zu einem universellen Kern vorzustoßen. William James, vor über 100 Jahren, hat beispielsweise 4 universelle Kennzeichen mystischer Erfahrung herausgearbeitet. Und Rudolf Otto, der auch in Marburg-Universität gelehrt hat, an der Universität meiner Alma Mater, also wo ich studiert habe. Also Rudolf Otto beschrieb es als Mysterium tremendum et fascinans. Also mit diesen lateinischen Begriffen hat er das verwendet.
Auf der anderen Seite lehnen Phänomenologen die materialistische Richtung der Wissenschaft, zu dem auch die kognitive Forschung gehört, ab, und zwar als reduktionistisch. So argumentieren sie, dass, wenn wir unsere Voreinstellung ausklammern und uns empathisch annähern, das Phänomen der Erfahrung, beispielsweise der Geisterbesessenheit, ermitteln und deren grundlegende Rationalität verstehen können. Religionsphänomenologen vertreten somit einen essentialistischen Ansatz zur Religion, der die innere Erfahrung des Göttlichen betont. Und hier liegt eines der Probleme, welches auch die Forschung der Geisterbesessenheit betrifft. So haben wir keinen wissenschaftlich erwiesenen Zugang zum mystischen Kern der Erfahrungen, nur zu den Berichten, welche die Erfahrung beschreiben. Trotz unzähliger Beschreibungen und Erinnerungen bleiben diese Erfahrungen letztendlich subjektiv. Es gibt keine objektiven, empirisch erwiesenen Beweise, dass diese überaus unterschiedlichen Berichte wirklich die gleiche Erfahrung beschreiben. Wir müssen stets die Umgebung einer Person berücksichtigen, die den kulturellen, also das heißt den kulturellen Kontext, die persönliche Geschichte, die Glaubensvorstellung, Ausbildung und so weiter, also den kulturellen Kontext der Person, von denen diese Berichte stammen. Während Empiriker darauf bestehen, den Wahrheitsanspruch wissenschaftlich, empirisch zu belegen, argumentieren Phänomenologen dafür, unsere kulturellen Vorurteile durch eine Hinwendung zur lebenden Erfahrung von Religionsgemeinschaften zu überwinden. Wo ist aber die Grenze? Wir müssen ja nur einen Schritt weitergehen und an die Erfahrung von, die Berichten von Begegnungen mit dem Außerirdischen nachgucken. Phänomenologisch könnte man sie genauso als religiöse Beschreibung akzeptieren wie die Beschreibung von Visionen der heiligen Madonna. Wo ist die Grenze? Der Diskurs um Erfahrung und die Bedeutung der Berichte weist auf ein weiteres Problem hin, und zwar auf die Machtbeziehung zwischen den Personen, welche die Erfahrung haben, und diejenigen, die darüber schreiben, die Wissenschaftler. Etwas zu kategorisieren und benennen, etabliert eine Form der Macht der Forscher über den Personen, welche die Erfahrung haben. Wie die US-Amerikanerin Ann Taves schreibt. Besonders dann, wenn die Akteure die wissenschaftliche Kategorisieren ablehnen. Also wenn beispielsweise der Begriff Geisterbesessenheit, wie ich anfangs erwähnte, abgelehnt wird. Wir in der Wissenschaft den Begriff aber weiterhin verwenden. Das ist eine Machtposition. Ann Taves fordert daher, die Position der Person, welche die Erfahrung haben, in die Analyse einzubeziehen. Es geht bei ihr nicht nur lediglich um eine Verbindung emischer und ethischer Position, sondern um die Einbeziehung eines Mittelwegs, welches sie im Anschluss an William James als Mediating Tradition bezeichnet. So zeigt sie in ihrer eigenen Studie der religiösen Erfahrung angloamerikanischer Protestanten, dass die Personen, die diese Erfahrung haben, keineswegs in Isolation leben, sondern aktive Teilnehmer am Diskurs über ihre Erfahrung sind. Also sie argumentiert eindeutig gegen eine kolonialistische Haltung innerhalb der Wissenschaft. Und daher müssen wir auch die Sichtweise der Personen, die diese Erfahrung haben, einbeziehen. Und auch diese Haltung trifft auch auf meine Forschung zu. Beispielsweise brasilianische Spiritisten, die die Kommunikation mit den Geistern als säkulare Technik bezeichnen und am Diskurs über Spiritismus aktiv teilnehmen. Sie publizieren, sie entwickeln Lehrmaterial, sie halten Konferenzvorträge. Das ist auch eine Teilnahme im Diskurs über die Erfahrung. Daneben gibt es auch eine zunehmende Anzahl von Studien über spiritistische Heilungen und anderer Formen von Therapien, die mit der Geisterbesessenheit verbunden sind, bei denen ebenfalls nicht die religiöse Erfahrung im Mittelpunkt steht, sondern der therapeutische Erfolg. Diese Studien, die in Kooperation mit ausgewählten spiritistischen Zentren oder anderen Religionsgemeinschaften durchgeführt werden, gehören ebenfalls zu dieser dritten Kategorie.
da diese Studien Fragen des Glaubens in der Regel ignorieren. Ist es aber möglich, den therapeutischen Nutzen zu untersuchen, ohne den ontologischen Gehalt der übernatürlichen Wesen, die im Mittelpunkt der Religion stehen, zu berücksichtigen? In meinen Forschungen über Candomblé, Umbanda und Spiritismus und so weiter unterscheidet sich die essentialistische Definition der Wesen, auf deren Einfluss die Heilung zugesprochen wird. Inwieweit ist aber die ontologische Definition ausschlaggebend für die Heilung? So gibt es, wie Sie alle wissen, in Brasilien Mischungen, zahllose Mischungen von Glaubenssystemen. Außerdem wandern Personen regelmäßig zwischen Systemen, praktizieren gar mehrere Religionen gleichzeitig. Diese Flexibilität charakterisiert gewissermaßen den brasilianischen Markt der Religion, macht aber Studien über den therapeutischen Nutzen ungenau. Mediziner, also Biomediziner, verweisen hier gerne auf den Placebo-Effekt und ignorieren somit den jeweils kulturellen oder religiösen Kontext. Um aber zu wirken, müssen die Klienten von der Nutzbarkeit und deren Nutzen überzeugt sein. Zur Erklärung, warum Heilungen im Kontext von Geisterbesessenheit funktionieren, fordert der US-Amerikaner Sidney Greenfield auf, den kartensischen Dualismus von Körper und Geist oder von natürlich, übernatürlich zusammenzubringen. Brasilianische Heilungen basieren, laut Greenfield, auf der Grundannahme, dass das Übernatürliche regelmäßig am natürlichen Universum interveniert, von der Schöpfung bis hin zu Krankheiten. Wir benötigen daher nach Greenfield eine neue Metaphorik der Heilung, eine veränderte Wissenschaft. Greenfield sieht die Wissenschaft als einen kulturellen Prozess an dem sowohl Wissenschaftler als auch die Menschen, die Wissenschaftler studieren, teilnehmen. Beide Seiten sind am Verständnis der Welt interessiert und haben eine gemeinsame Sprache. Allerdings zerfällt der Konsens in dem Augenblick, wenn Anomalien entstehen. Eine solche Anomalie sind Heilungen. Also Heilung nicht aufgrund medizinischer Intervention, sondern Heilung aufgrund von Gebeten, aufgrund von Besessenheit, aufgrund von spiritistischen Heilungen. Greenfield hat ein komplexes Paradigma entwickelt, das er Cultural Biology nennt, also in einem Wort geschrieben Cultural Biology. Greenfield argumentiert, dass jede soziale Gruppe über einen längeren Zeitpunkt hinweg eine eigene symbolische Kategorien, Verhaltensmuster und Art und Weisen, diese zu repräsentieren und zu verstehen, entwickelt. Der menschliche Körper habe nun die Fähigkeit, diese Information zu absorbieren. Also Greenfield verbindet Kultur und Organismus und biologischer Organismus. Und während Heilungsritualen werden kulturelle Bilder, welche nach dem jeweiligen Glaubenssystem die Macht haben zu heilen, aus der implizierten Erinnerung einer Person hervorgerufen. Also das ist nur ganz kurz, wie Greenfield seine Theorie erklärt. Also er argumentiert, dass wir die Informationen in unserer Erinnerung haben, auch wenn wir uns ihr nicht bewusst sind, bis sie in einem Ritual, in einer Zeremonie geweckt werden. Auch wenn ein Patient kein Mitglied der Religionsgemeinschaft ist und auch nicht daran glaubt, kann er dennoch in Trance geraten und dennoch geheilt werden, da die Informationen in der kulturellen Gruppe enthalten sind und somit Teil auch des kulturellen Gedächtnisses dieser Person ist. Wenngleich Greenfield nicht argumentiert, dass die übernatürlichen Wesen, wie beispielsweise Dr. Fritz oder der Heilige Geist oder Pombagira, wirklich heilen können, so erklärt er die Heilung dennoch mittels des Glaubenssystems, welche im Besessenheitsritual Informationen freisetzt, die über dann das Gehirn dann Teil eines komplizierten Kommunikationsflusses werden und letztendlich Endorphine freisetzt und das Immunsystem aktivieren. Was er hier präsentiert, ist somit eine biologistische oder materialistische Erklärung von Heilung im Rahmen von Besessenheitsritualen. Ähnlich anderer materialistischer Ansätze zeigt Greenfield einen Nutzen der Geisterbesessenheit, ohne dabei
die emische Sichtweise außer Acht zu lassen. In diesem Sinn zeigt Greenfield einen Weg zu einer transkulturellen Dimension der Geisterbesessenheit auf, die aber weiterhin die kulturspezifischen Muster anerkennt. Es ist daher möglich, Geisterbesessenheit als deiktische Praktik zu akzeptieren, deren Bedeutung kontextspezifisch ist und dabei gleichzeitig auf die transkulturelle Dimension des Wissens zu verweisen. Und damit komme ich zum Fazit meines Vortrags. Manuel Vázquez hat in seinem Buch More Than Belief, A Materialistic Theory of Religion, ein eindrucksvolles Plädoyer für eine materialistische Richtung der Religionswissenschaft vorgelegt. Er fordert dabei aber keineswegs die radikale Abkehr von der symbolistischen Interpretation von Kultur, die die Forschung in den letzten Jahrzehnten bereichert. Es geht Vázquez vielmehr darum, zu zeigen, dass Religion nicht nur Glaube ist, sondern auch Praktik. Er argumentiert daher für eine Ausdehnung der Religionsforschung und fordert uns auf, Religion nicht auf Schriften und Doktrinen zu reduzieren, sondern die performative Seite der Religionspraktik zu erforschen. Und gerade die Geisterbesessenheit ist ein solches performatives Phänomen, welches den Rahmen des reinen Buchwissens sprengt. Sie spricht mittels Musik, also Trommeln, des Tanzes sowie der Vorbereitung des Verzehrs von gemeinsamem Essen, eine Reihe von Gefühlen und Dimensionen an, die wir zu einem besseren Verständnis einbeziehen müssen. Also der Klang, der Geruch, der Geschmack, des Körper und so weiter. So ist auch die katholische Heiligenverehrung ohne die Erforschung der Pilgerfahrt, der Ikonen, der Hausaltäre unverständlich. Die körperliche Erfahrung der Wallfahrt mit Blasen an den Füßen, den geschundenen Knien, dem Schlafmangel und dem Hunger vermittelt uns ein viel besseres Bild der Heiligenverehrung als das Lesen der Heiligen Schriften. Anstelle Religion lediglich als privates Glaubenssystem anzusehen, das sich nicht nur unzuverlässig mittels Symbole, Rituale und Institutionen nach außen manifestiert, fordert uns Vázquez auf, Religion im historischen und materialistischen Kontext zu betrachten. Vázquez schreibt, dass nur so die Religionsforschung erfolgreich dekolonisiert werden kann. Nur so können wir die Komplexität von Religion heute im 21. Jahrhundert verstehen. Gleichzeitig fordert Vázquez allerdings auch, die Religionsforschung nicht auf eine materialistische Ausrichtung zu reduzieren. So spricht er mit Berufung auf Talat Assad von einer non-reductive Materialism, mittels dessen wir Religion als offenes Produkt von diskursiven und non-diskursiven Praktiken verstehen. Und in diesem Sinne verstehe ich die Geisterbesessenheit ebenfalls im Schnittpunkt von Religion, Körper und Gesellschaft und argumentiere, dass eine Forschung, die nur eine Sichtweise betont, beispielsweise die subjektiven Glaubensvorstellungen, die gesellschaftlichen Funktionen oder die Körpermessungen, nur ein begrenztes Resultat ergeben kann. Meine Kritik an der materialistischen Forschung bezieht sich somit auf eine Forschung, die die materielle Dimension, den Wert, in den Mittelpunkt stellt und die anderen Ebenen ignoriert. Letztendlich argumentiere ich für Leben als Praxis und nicht als Wertprodukt. Wie Greenfields These zeigt, handelt es sich bei dem Wissen bezüglich der Geisterbesessenheit keineswegs um ein einfaches Ratgeberwissen, das in einer simplistischen Weise konsumiert werden kann. Greenfields Theorie dieser Kulturbiologie basiert auf dem praktischen Wissen von Heilern und deren Patienten, welches mitunter erst durch die Geisterbesessenheit aktiviert wird. Inwieweit handelt es sich hier aber um wissenschaftlich gesichertes Wissen? Es ist eine Tatsache, dass Heilungen eintreten, wie nicht nur Greenfields Studie, sondern auch zahlreiche andere Studien belegen. Handelt es sich um Placebo oder werden wirklich, wie Greenfield argumentiert, Informationen vom Körper aufgenommen und transformiert?
Letztendlich ist diese Frage für mich nicht wichtig. Genauso wie Fragen von der Authentizität von Geistern oder Orishas unwichtig sind für mich. Wichtig ist das Wissen, dass die Erfahrung der Besessenheit vermitteln kann. Die Tagungsorganisatoren haben uns aufgefordert, Weisheit als ein auf Erfahrung basierendes Wissen zu verstehen. Im Mittelpunkt steht dabei das Wissen darüber, wie das Leben am besten zu führen ist. Wir schreiben, dass solches Wissen mitunter am Rande des Bewusstseins konstituiert ist und von zentraler Bedeutung für die Lebensführung ist. Und in diesem Sinne ist auch die Geisterbesessenheit zu verstehen. Besessenheit ist von außen lediglich eine symbolische Sichtweise. Dagegen bestätigt die Besessenheit aus emischer Sicht die Existenz göttlicher oder zumindest übernatürlicher Kräfte und dient als Beweis ihrer Weltanschauung. Und das Wissen, das mit diesen unterschiedlichen Formen verbunden ist weiträumig bekannt. Zwar handelt es sich dabei um kulturspezifisches Wissen, welches heutzutage anhand von Fernseh-, Musik-, Romanen, Kunst, Filmen und anderen kulturellen Produkten weiträumig verbreitet wird. Es geht hierbei somit nicht um eine Form von Weisheit, das auf Erfahrung basiert. Es ist ungenaues Wissen, gleichzeitig vage und vielschichtig. Aber es beeinflusst die Entscheidung vieler Menschen Tag für Tag, gerade im Hinblick auf Wohlbefinden und Gesundheit. Die WHO hat Gesundheit als einen Zustand des physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur dem Fehlen von Erkrankungen und Gebrechen definiert. Und jegliche Glaubenssysteme, ob sie nun zu einer offiziellen Religion oder zu einem marginalisierten Glauben gehören, sind auch Teil dieses mentalen Wohlbefindens. Und in diesem Sinne plädiere ich dafür, Lebenswissen über wirtschaftlichen Wert zu stellen und argumentiere, Weisheit als Bricolage zu betrachten, welches nicht nur aus theoretischem Buchwissen stammt, sondern die gelebte Weisheit einschließt. Vielen Dank. Queria agora apresentar para a segunda fala o professor Muniz Sodré. Ele nasceu em São Gonçalo dos Campos, na Bahia, em 1942. Estudou Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Federal da Bahia, da qual recebeu o título de doutor honoris causa em 2010. Tem mestrado em Sociologia da Informação, em Paris II, Sorbonne. Doutorado em Letras, na UFRJ. Pós-doutorado em Sociologia e Antropologia na École Pratique des Hautes Études em Sciences Sociales de Paris. Foi jornalista profissional, tradutor e professor adjunto da Universidade Federal Fluminense e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação. Em 2012, tornou-se professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisador 1A do CNPq, tem 36 livros publicados sobre comunicação, cultura e ficção, alguns dos quais traduzidos no exterior. Seu livro mais recente é A Ciência do Comum, Notas para um Método Comunicacional, de 2014. O anterior é Reinventando a Educação, Descolonização, Diversidade e Redes. É professor visitante de várias universidades estrangeiras. Foi membro do Conselho Econômico e de Desenvolvimento Social no governo Luiz Inácio Lula da Silva e presidente da Fundação Biblioteca Nacional de 2005 a 2010. Professor Muniz Sodré. Boa tarde, eu gostaria muito de agradecer o convite, por estar aqui, e eu esperava a projeção de... tá. Pode colocar.
Eu gostaria de partir de um detalhe interpretativo relativo à suposta negação que Marx teria feito da filosofia, para poder abordar a questão da sabedoria frente ao poder da economia. Esse tópico aí em pauta é a versão que Engels dá em 1888 da frase original de Marx, em Tese sobre Feuerbach, 45. Na verdade, então, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Marx teria dito, es kommt drauf an zu verändern. Na verdade, já me assinalaram, e eu tenho dúvida, se efetivamente esse kommt não é uma forma arcaica de kommt. Eu tomei aqui como um subjuntivo, há uma interpretação que teria sido um subjuntivo. O subjuntivo real hoje é esquema. Mas, se o verbo efetivamente for um subjuntivo, é um modo que não expressa certeza, subjuntivo, expressa dúvida ou desejo. Então, Marx estaria aqui acentuando o imperativo da passagem da interpretação à ação, sem necessariamente recusar a interpretação filosófica. Mas a negação da filosofia aparece na versão de Engels, porque Engels diz, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, ou drauf an, zu verändern. Então, portanto, o marxismo subsequente recusa qualquer atribuição de sistematicidade histórica à filosofia, e argumentando que a filosofia, como a moral, como a religião, não tem história. Portanto, a ciência seria a própria realidade, ou seja, a ciência seria a revelação da vida material dos homens. Portanto, aquele aber em Engels nega a filosofia. Quer dizer, os homens, os filósofos interpretaram o mundo de muitas maneiras, mas agora trata-se de interpretá-la, que isso é uma outra coisa. Esse aber não está em Marx, esse aber está em Engels. Ora, esse marxismo subsequente, eu diria que se trata de um certo marxismo, porque outros, ao modo, digamos, de dissidências no interior do campo filosófico, podem argumentar o seguinte, que a obra de referência central da ciência da história, que é o Capital de Marx, reserva aos fenômenos socioeconômicos um estatuto ontológico diferente da positividade científica. Porque essa reserva que Marx faz abre caminho para a interpretação e, portanto, para a inscrição dessa suposta ciência na esfera clássica da filosofia. Portanto, não é dogmaticamente, absolutamente ciência, mas é uma interpretação, uma abordagem do mundo que pode perfeitamente entrar na esfera da filosofia. Ora, estamos enxergando nessa pequena diferença, nesse embate, uma diferença entre uma posição de sófos, o sófon, de sábio, atribuída a Marx, e outra posição que pretende fixar Marx no lugar da ciência da história. Em termos estritamente epistemológicos, há uma distância entre o sábio e o filósofo. Quer dizer, entre o sábio e o filósofo gerador de história. Porque é o filósofo gerador de ciência, é o filósofo gerador de ciência, vai localizar a verdade num todo conceitual. Ou seja, a verdade não é parte, a verdade é totalidade. É o caso de Hegel, para quem o valor de verdade de uma filosofia está num todo que se desdobra dialeticamente a partir do conceito, a partir de um Begriff. Então, isso está na fenomenologia do espírito. Hegel diz que o conceito, como um visgo passarinheiro, como um visgo que prende o passarinho, consiste nessa fixação que impede o voo do passarinho, impede, portanto, múltiplas interpretações, mas funda a ciência. Ora, na exposição que Kojève, famosa exposição que Kojève faz do pensamento de Hegel, sábio é o homem de carne e osso,
que realiza pela ação dele a sabedoria, ou realiza a ciência, esse sábio, para Kojève, interpretando Hegel, é uma forma do espírito. Portanto, o sábio é um Gestalt des Geistes, mas é uma forma concreta. Mas ainda aqui há uma diferença entre uma pessoa real, uma subjetividade particular, um indivíduo humano, e uma realidade objetiva, que é a Wirklichkeit. Ora, portanto, uma realidade diferente da realidade subjetiva. Quando se alcança o conceito, para Hegel, é que a verdade, a Wahrheit, coincide com a certeza subjetiva, que é a Gewissheit, que não é a Wahrheit, e a totalidade do real é então revelada pelo saber. E o acesso a esse saber é dado pela sistematicidade do filósofo. Portanto, não é dado apenas por um amante da sabedoria, por um amante da sófos, que seria o sábio, que é alguém suscetível de se deixar conduzir por uma certeza subjetiva, mas a verdade seria dada por alguém, quer dizer, o homem de ciência, ou filósofo que se transforma em cientista, que pesquisa o real num elevado plano analítico-racional. Ora, nós sabemos que o pensamento pré-socrático é animado por sábios. Esses sábios, para quem o plano elevado era o todo, e era o todo que procuravam conhecer por intuição direta. Mas o pós-socrático consiste numa busca não do todo, mas numa busca segundo o todo, quer dizer, katrolu, em grego, diferente, não é aprender o todo por intuição, mas pesquisar de acordo com o todo. É isso que, para Aristóteles, na metafísica, distingue Sócrates dos predecessores dele. Por quê? Porque conduz o espírito da diversidade dos fenômenos à unidade do conceito. Ora, Sócrates, portanto, me parece o grande limiar, porque antes deles, pensadores como Heráclito, Anaximandro, Pitágoras, Parmênides, Zenão, ele próprio, Sócrates, são propriamente sábios. Depois de Sócrates é que o pensamento se torna filosofia. E se torna filosofia com Platão, que não se define como sábio, se define como amante da sabedoria. Diferente. Portanto, com Sócrates, na visão aristotélica, não se trata mais de refletir sobre o todo, ou mesmo sobre a origem, e sim de pensar segundo o todo, o que implica, portanto, conceito e universalidade. Ora, no plano do pensamento que é tido como elevado, o aqui e agora da sensação individual, da estesis, é ultrapassado pelo juízo universal do conceito. Vejam só, mesmo sabendo que ciência do sentido moderno não é filosofia, eu diria que tem sido conveniente ao espírito do racionalismo instrumental partir da tradução do grego episteme, que é a esfera do logos, pensado pelo intelecto, pelo nous, portanto, partir da episteme como ciência, para distinguir episteme de frônesis, que é a sabedoria prática, a sabedoria que lida com o particular, e se atribui apenas ao grego episteme, a frônesis, apenas a percepção, a estesis, quer dizer, a sabedoria apenas percebe, e é território, portanto, da estesis, da estesia. Ora, só que essa interpretação cientificista, racionalista demais, de uma passagem aristotélica que está no terceiro livro da Ética Nicômaco, perde qualquer veso peremptório, qualquer argumentação definitiva, quando você contrapõe a uma outra interpretação possível, que vê na percepção particular, portanto, vê na estesis, um meio de ponderar o pensamento. Quer dizer, atribuir ao pensamento não parâmetros fixos, definitivos, absolutamente categóricos, mas parâmetros maleáveis. É isso, nessa percepção, que se encontra o sensível,
o sensível oposto à abstração dos objetos do conhecimento. Portanto, à luz da historiografia conhecida, uma distinção peremptória, uma distinção radical entre sabedoria e racionalidade filosófica também não encontra apoio na própria figura de Sócrates. Na figura do próprio Sócrates, era um sábio, tanto Sócrates, que não reivindicava a posse de nenhum episteme, deixou claro na véspera da morte dele, lá na Apologia de Platão, que falava como mensageiro dos deuses e que, de fato, ele preferia morrer a deixar de repercutir no espaço público a voz interna do daimon dele. Como se sabe, foi dada a Sócrates a oportunidade de não morrer, desde que ele se calasse, e ele prefere falar porque o orixá dele, o daimon, mandava ele continuar falando. Ele prefere morrer. Então, no limite, porque o daimon é propriamente orixá. Eu não consigo ver outra tradução melhor para daimon. Então, em grego. Então, no limite, filosofia é só um outro nome para o pensamento que desce às raízes da paixão da vida. Portanto, filosofia como um pensamento radical. Quer dizer, a paixão da filosofia como um espelhamento crítico da paixão da vida. Então, e assim se configura a filosofia, não como um sistema privatista, não como um sistema suscetível de servir ideologicamente à reprodução das formas de produção do sistema hegemônico, mas filosofia como uma prática de pensar na abertura de um encontro, na abertura que se pode ter para um encontro. Para encontrar o quê? Para encontrar o amor, para encontrar a arte, para encontrar a política, para encontrar a vicissitude da vida. Ora, nesse sentido, eu diria que Karl Marx era certamente filósofo. Certamente filósofo. Só que a pesquisa dele se centrava num domínio exercido pela economia no interior do modo de produção capitalista, donde o julgamento de Engels no sentido de que o exclusivo plano analítico racional do pensamento de Marx seria a lógica econômica. Tem razão hoje os economistas modernos quando às vezes dizem, olha, a economia de Marx não é bem assim, tem erro. Tem razão, porque não era só economia. Marx não era economista, decididamente. Então, muito antes de Marx, Hegel já havia feito uma distinção entre a história universal filosófica e a subjetividade do Besserwisser, quer dizer, o sabe-tudo. O Besserwisser. Quer dizer, tendo a totalidade dos pontos de vista como princípio intelectual, a objetividade seria mantida. Mas, ao mesmo tempo, Hegel incentivava o julgamento partidário em benefício do essencial, sustentando o seguinte, a frase de Hegel, que sem julgamentos a história perde interesse. Se não se pode julgar, se não se pode também opinar, a história perde interesse. Ora, a tomada de partido em favor do essencial não é ato de ciência, é ato de sabedoria e de filosofia. Marx não era economista, era filósofo, era militante, e a frase dele sobre a transformação do mundo não é da ordem da ciência, é da ordem do sensível, é da ordem da prática humana, é da ordem, aí eu digo, uma ordem subjuntiva e não indicativa, uma ordem subjetiva de desejo, de potência ou de dúvida sobre a realidade do mundo dominante. Logo, é uma tomada de partido. Essa frase é uma tomada de partido. Portanto, era um julgamento a favor da classe histórica, a classe operária, contra o domínio do capital, e, mais precisamente, do dinheiro que, aparecendo como capital, se faz lei de organização das trocas no mundo. Ora, já na segunda metade do século XIX, e bem antes de O Capital, Marx faz uma clara distinção filosófica entre as formas de presença de dinheiro no capital.
ele diz, isso está no Grundrisse, e eu estou citando aqui, na verdade, a tradução feita por Boitempo, editorial. Marx diz, o dinheiro como capital é diferente do dinheiro como dinheiro. A determinação nova tem de ser desenvolvida. Por outro lado, o capital enquanto dinheiro parece a regressão do capital uma forma inferior. Mas é somente o se opor em uma particularidade que já existia antes dele como não capital e constitui um dos seus pressupostos. Portanto, o dinheiro reaparece novamente em todas as relações posteriores, mas aí já não funciona mais como simples dinheiro. Trata-se aqui da determinação universal do capital. Ora, nesse juízo, quanto à determinação universal do capital, Marx se revela profético, mais do que simplesmente sábio, profeta, e profético com relação ao capital mundo, o capital financeiro, que é hoje predominante no centro hegemônico do poder mundial. Quer dizer, não se trata apenas de uma descrição positiva da realidade econômica, mas de um insight sábio sobre a magia social da dominação pelo dinheiro. Ora, é verdade que isso já existia como uma tendência desde fins do século XIX, ou pelo menos como uma contraparte oferecida pelo capital financeiro aos grandes conglomerados industriais. Ainda na primeira década do século XX, esse grande sociólogo chamado Georg Simmel assinalava num estudo famoso, que era de filosofia des Geldes, a filosofia do dinheiro, ele assinalava a centralidade exercida pelo dinheiro na vida social moderna, com consequências, inclusive, sobre a aceleração do tempo, o que viria a se evidenciar no caso da conjugação contemporânea das finanças com a comunicação eletrônica, fenômeno da mídia hoje, em todas as suas formas. Ora, em seu também famoso e posterior estudo sobre a formação da economia capitalista de mercado, Karl Polanyi chama a atenção para a inexistência de qualquer pesquisa mais ampla sobre o que ele chama de instituição misteriosa. Essa instituição misteriosa é o sistema bancário do século XIX e ressalva a importância dessa instituição. Ele diz a haute finance, ele cita em francês, diz textualmente, a haute finance, uma instituição sui generis, peculiar ao último terço do século XIX e ao primeiro terço do século XX, funcionou nesse período como principal elo entre a organização política e a organização econômica do mundo. Portanto, ela forneceu os instrumentos para um sistema internacional de paz que foi elaborado com a ajuda das potências, mas que essas mesmas potências não poderiam ter estabelecido ou mantido. Então, já então, aí, final do século XIX, início do século XX, as altas finanças exibiam a independência delas diante de governos particulares. E mesmo não sendo as altas finanças pacifistas, foram capazes de evitar a guerra generalizada entre as grandes potências quando isso prejudicaria os seus negócios. Quando seria bom para os negócios, a guerra foi desencadeada. Ora, mas só depois dos anos 60 do século passado, depois dos anos 60 do século XX, em meio à crise das velhas bases liberais da hegemonia americana, é que começaram a ruir, a desmoronar os sistemas de regulação nacional dos capitais e a emergir os sistemas cambiais flexíveis, que são responsáveis pela globalização financeira, que é o novo modo de ser da riqueza. O novo modo de ser da riqueza financeira. Então, o que temos chamado de globalização nada tem a ver com a diversidade humana, tem a ver com a reorganização capitalista do mundo em função dos interesses financeiros. Portanto, globalização e finanças, para mim, são a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa que mundialização. Globalização e finanças significam o mesmo.
Então, no âmbito geral do neoliberalismo econômico, esse modo de ser, que é o modo de ser financeiro, é moldado por uma ideologia privatista, uma ideologia de desregulamentação frente ao Estado. Então, pouco importa que esse espírito de desregulamentação tenha sofrido um abalo grande desde o fim da primeira década desse milênio, devido à grande crise financeira e dos percalços atravessados pelo centro capitalista mundial. Mesmo que esse sistema tenha seus abalos, a ideologia se mantém firme, sempre elegendo como maior valores sociais a eficácia produtiva e o sucesso pessoal, que já eram característicos da moralidade do capital produtivista. Mas hoje, essas qualidades são intensificadas pelas formas, eu diria, socionarcisistas de produção das subjetividades. Essa nova forma econômica, esse novo modo de ser da riqueza, opõe o regime de acumulação flexível à valorização do capital. E essa acumulação flexível quer dizer uma acumulação que incrementa, pela velocidade dos processos de circulação de mercadoria e de finanças, incrementa a valorização do capital, tanto na esfera da produção quanto na esfera do consumo. Ora, um exame mais aberto, um exame menos cientificista da crítica de Marx, certamente prestaria mais atenção à sua condição de sábio. De sábio, essa condição é transparente nas intervenções ético-políticas de Marx, nas intuições proféticas dele, em termos relevantes usados por Marx como capital fictício, por exemplo, como fetichismo do dinheiro, que Freud usou no outro sentido, e que os antropólogos usaram no outro sentido também com relação aos cultos africanos ou aos cultos melanésios. Então, Marx levava a sério os aspectos mágicos da dominação. E assim, curiosamente, eu diria que Marx se reencontra com outro grande sábio, e um sábio que certamente os alemães presentes aqui vão concordar que foi um educador da pátria alemã, que foi Goethe. Goethe foi educador, sem dúvida nenhuma, um dos educadores da pátria alemã. Por isso eu gostaria de levantar alguns argumentos apresentados num livro fascinante, que é Dinheiro e Magia, uma crítica da economia à luz do Fausto, de Goethe, onde o economista alemão Hans Christoph Binswanger, economistão, né, vai encontrar no segundo livro do Fausto elementos para afirmar que a obra máxima, quer dizer, a opus magnum na alquímica, que a obra máxima no campo da economia é a criação de um valor monetário artificial. Portanto, criação de valor por meio de fatores que não são atribuíveis ao esforço humano e não podem, portanto, ser explicados de maneira causal. Em termos econômicos, portanto, Binswanger vai dizer, é uma criação de valor que se baseia na bruxaria, que se baseia na magia. E que magia é essa? Que magia é essa de que fala Binswanger? É propriamente a alquimia. A alquimia teve um largo curso na Europa até o século XVIII, e, como se sabe, até o século XVIII, os reis europeus costumavam se cercar nas cortes de astrólogos e de alquimistas, com forte ingerências, essa gente tinha nas questões de governança, mas principalmente, no caso dos alquimistas, que trabalhavam com vistas à obra máxima, essa opus magnum dele, que trabalhavam para obter a pedra filosofal. A pedra filosofal supostamente transmutaria chumbo em ouro. Olha, mudando o chumbo em ouro, estariam resolvidos de uma vez por todos os problemas financeiros dos monarcas, dos reis. Podiam fazer guerra, gastar à vontade. Aos olhos do racionalismo iluminista, a alquimia era um esforço inútil. Era um embuste, na verdade. Mas Goethe diz o contrário. Goethe diz o contrário. Quando ele diagnostica
um núcleo químico na economia moderna. Aquilo que até hoje dá, e Binswanger diz, dá à economia uma força de atração tão imensa que, pouco a pouco, a economia suga todas as áreas da vida para o seu vórtice. Nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso fortemente. Quer dizer, enquanto a economia política clássica sustenta que a riqueza é obtida apenas por meio do trabalho, esse trabalho se transforma em capital, Goethe exibe o argumento de que, mesmo se você não pode negar a importância do trabalho, há uma magia que cria valores excedentes, e esses valores são inexplicáveis pelo esforço humano. É essa magia que cria alquimicamente o ouro desejado pelos monarcas. E que ouro é esse? É o papel moeda. O ouro é o papel moeda. Significa, portanto, no Fausto de Goethe, quem submete ao imperador o nome de Fausto e o plano de criar moeda é o diabo. Portanto, é Mefistófeles. É Mefistófeles quem cria o ouro chamado papel moeda. Portanto, é um projeto, portanto, para emitir notas de dinheiro que vão ser lastreadas pelos recursos em ouro enterrados, legalizados pela assinatura do monarca, legalizados pela assinatura do imperador. Olha, claro que esse plano dá certo. Quer dizer, todo mundo se dispõe a aceitar as notas como dinheiro e o imperador se livra de suas dívidas. Claro, isso tem um limite. Quer dizer, e a criação do dinheiro, do papel moeda, é explicitamente chamado por Fausto, nesse segundo volume, no segundo volume do Fausto, é chamado por Goethe de química. Ele usa a expressão química, que é outro nome para alquimia. No volume. Usa alquimia e usa química. Então, quais são as forças mágicas acionadas por essa operação de criação desse ouro artificial que é o papel moeda? Em primeiro lugar, a imaginação. A imaginação torna possível a transformação de valores minerais enterrados em papel moeda. E isso cria a ideia de lastrear o papel moeda com ouro, portanto. Segundo, a impressão produzida pelo poder de Estado. É a impressão que legitima a moeda de papel. Terceiro, as paixões humanas associadas à conquista da propriedade, a violência, a cobiça, a avareza. Depois, outra força mágica, a expansão da esfera de movimento do homem por meio do transporte. Isso multiplica a velocidade. Depois, a expansão das forças de produção mediante energia não humana, que é a multiplicação do trabalho pelas máquinas. Finalmente, o poder da invenção e o poder do progresso tecnológico. São as forças que empurram esse artifício econômico. Ora, então, eu gostaria de chamar a atenção para as forças de multiplicação da velocidade, as forças de multiplicação do trabalho, as forças da invenção tecnológica, porque que essas forças estão no centro da armação informacional do mundo. Então, o que eu estou sugerindo aqui é que capitalismo financeiro e informação constituem hoje, no mundo globalizado, um par indissolúvel. Quer dizer, o capitalismo contemporâneo é, ao mesmo tempo, financeiro e informacional. É financeiro e midiático. Portanto, financiarização e mídia são as duas faces de uma moeda chamada sociedade avançada, que alguns chamam de sociedade pós-moderna. Ora, há quem prefira contornar as expressões financiarização. A expressão realmente não existe dessa forma em português. Eu acredito que em alemão também não. Financiari, não sei. Bom, e capitalismo financeiro, indicando aquilo que Marx trabalha no terceiro livro do Capital, que é a categoria de capital fictício. Marx dá a categoria capital fictício como chave para a compreensão correta do fenômeno. E só a título de clarificação, eu gostaria de lembrar, ainda estou no tempo, né, que o capital, qualquer capital, comporta frações distintas. E essas frações oscilam em termos da correlação
política de forças, ou da correlação de forças políticas. Então, o que é um capital produtivo? É aquela fração que gera riquezas palpáveis, que gera riquezas tangíveis. É aquela produção que movimenta a cadeia produtiva e, assim, aumenta ou diminui o produto interno bruto, produto nacional interno bruto. Nós estamos, por exemplo, com uma correlação baixa nesse capítulo, nesse momento no Brasil. E outra é a do capital financeiro, porque o capital financeiro consiste numa troca que é não produtiva, à base de títulos de crédito, fenômeno que aqui no Brasil conhecemos, nos Estados Unidos, como securitização. Esse capital de empréstimo dos títulos, de letras, que se amplia como uma parte do lucro obtido pela fração produtiva, foi chamado por Marx de fictício. Por quê? Porque esse capital é uma ficção. Esse capital é a imagem de um capital não efetivamente realizado, plenamente mágico. É a imagem de um capital que não se realizou, que não se deu, mas de efeitos políticos e sociais poderosos. Ora, tudo isso é, para nós hoje, um novo modo de ser da riqueza, um novo modo como a riqueza se apresenta. É o que pode ser chamado de financiarização, e é o que requer o concurso, historicamente inédito, da comunicação e da informação. Portanto, quando esse par, comunicação e informação, ficcionaliza ou virtualiza o real em função da atualidade histórica do capital, está naturalizando o mercado financeiro. E naturaliza o mercado financeiro como base da aceleração do desenvolvimento econômico, como fonte da ideologia capitalista do bem-estar humano, nessa etapa atual de penetração dessa lei de organização do mundo, que é a lei estrutural do valor. O capital é uma lei de organização do mundo, é uma lei mágica de organização do mundo, e está penetrando em todos os aspectos existenciais dos indivíduos contemporâneos. Portanto, eu diria que, assim, representa um aspecto da luta de classes, para mim continua existindo, em que a modernização liberal acarreta o desmantelamento do estado de bem-estar social, acarreta o desmantelamento da tradicional organização das forças produtivas em favor da precarização do trabalho para aumentar os rendimentos do capital fictício. Pega uma crise como a brasileira do momento, nós vemos os juros estão lá em cima, o trabalho e o emprego que estava em alta diminuindo, né? Quem está perdendo dinheiro aí é o capital produtivo, a classe trabalhadora. Os bancos brasileiros nunca ganharam tanto, né? Então, não estamos falando da teoria do dinheiro, não estamos falando das operações financeiras como se fosse uma coisa nova na lógica do capital. Porque, para garantir a emissão, a coleta, a circulação, sempre foi necessário operações financeiras. Só que o plano lógico da moeda, que vem na linha da crítica de Marx, na linha do que Goethe diz no Fausto, é maior do que isso. Esse plano lógico da moeda pressupõe a capacidade de correspondência a toda uma diversidade de objetos, desde os objetos desejáveis até os objetos que afetam o metabolismo social. Ora, o que eu estou falando aqui, portanto, diz respeito ao deslocamento pelas economias nucleares do capitalismo, do peso hegemônico do setor industrial para o setor das altas finanças, o que implica um novo regime de acumulação, que se caracteriza pela flexibilidade e que vem da esfera da produção até os mercados de trabalho e de consumo. Ora, portanto, incrementa-se hoje a valorização do capital pela flexibilidade. E com flexibilidade eu quero dizer a velocidade circulatória dos processos em todas as instâncias dos sócios, e os sócios de agora, o comum de agora, o sócio de agora, está imerso em fluxos, em conexões, em redes, que são aspectos exteriores dessa flexibilização desse novo tipo de capital.
dessa nova forma de ser da riqueza. Se isso representa uma modernização de relações, não tenho dúvida, isso pode ser discutido, mas isso está em franca correspondência com um novo tipo de capital, uma nova forma como o capital se apresenta. Então, o que eu quero, e daqui a pouco estou terminando, dizer o seguinte, que aquela intuição marxiana, não marxista, marxista foi Engels, né? Aquela intuição marxiana se transforma hoje numa realidade. E essa realidade é detectada, inclusive, fora dos muros acadêmicos, no âmbito da própria mídia contemporânea, onde a sabedoria, às vezes, também acontece. Eu cito aqui, eu acho que isso às vezes aparece até no jornalismo, eu cito um arguto cronista do cotidiano, um brasileiro do Globo, a quem eu muito aprecio, chamado Luiz Fernando Veríssimo, que escreve no Globo, às vezes, um pedaço de uma crônica dele, onde ele diz assim, a narrativa acabou, a narrativa do capitalismo. A riqueza se acumula entre poucos e beneficia ainda menos. E o dinheiro foi desobrigado de fazer sentido, desobrigado de seguir qualquer espécie de roteiro, ele só produz monstros. A grande narrativa do capitalismo foi excitante enquanto durou. Revolucionou a vida humana e, junto com suas barbaridades, fez coisas admiráveis. Mas nem Marx previu que seu fim seria esse, no meio de um mundo em decomposição, o dinheiro falando sozinho. Então, de um modo geral, a narrativa prometeica do capitalismo, expresso na época dos tycoons, dos construtores de impérios industriais, está abandonando aquela mitologia do ilimitado progresso universal, na verdade, aquele progresso definido em termos quantitativos, o progresso que fetichiza o crescimento do produto interno bruto e se transforma no monólogo da circulação monetária secundado pela informação, empurrado pela informação. Portanto, crise nenhuma afeta realmente a elevação da riqueza financeira privada. Mas a crise faz aumentar o exército de reserva dos desempregados no mundo inteiro, somente aqui entre nós, falando entre nós. Então, o que é que o poder financeiro faz? Qual é a magia do poder financeiro? Ele potencializa a abstração nas relações sociais, potencializa a abstração nas relações intersubjetivas, daí as metáforas sociológicas já são antigas, da multidão solitária, da máscara do anonimato, da modernidade líquida, o Bauman gosta dessas metáforas, ou as metáforas filosóficas, por exemplo, a metáfora heideggeriana, do mundo transformado em imagens, que é uma metáfora poderosa e forte, né? Então, o que está por trás disso? É a nova forma do dinheiro. É a nova forma do dinheiro que está por trás da conhecida especulação filosófica de Deleuze sobre a sociedade de controle, como substituta daquela sociedade de vigilância de Foucault. E como é caracterizada a sociedade de vigilância? Pelo confinamento de indivíduos, não mais em formas arquitetônicas, que foi largamente analisada por Foucault, mas o confinamento dos indivíduos dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. O indivíduo como ilha, conectado pelo êxtase da imersão tecnológica. Então, sob a regência das modelizações financeiras do dinheiro, os agentes sociais são mais permeáveis ao domínio dessas interpelações abstratas da informação. Portanto, informação e comunicação integram a lógica da sociabilidade financeira e ganha aqui pleno sentido um pensamento tanto de Hegel, que Hegel pegou, mas quando Marx deu outro cunho, quando Marx diz a lógica é o dinheiro do espírito. A lógica é o dinheiro do espírito. Então, eu acho que a sabedoria marxiana, de algum modo, antecipou essa realidade. Não antecipou cientificamente, antecipou por insight, por intuição, por posição de sábio, por um compromisso visceral de enraizamento dinâmico com a sociedade, com o espírito da época. Quer dizer, se o espírito em Hegel é a história,
o espírito do tempo foi o orixá que baixou em Marx. Então, ele previu de algum modo. E outro alemão, citamos os alemães hoje, tem muito alemão, que eu gosto, que é Lorenz von Stein, que em 1850 ele diz: é possível prever o futuro, von Stein diz, desde que não se queira profetizar cada coisa em detalhe. Então, para outro alemão, é o Reinhard Koselleck, do ponto de vista da história do espírito, você pode ver nessa afirmação de Stein uma espécie de secularização das profecias cristãs apocalípticas. Na verdade, porém, o que eu digo é o seguinte: o que está em jogo nesse tipo de antecipação é a própria dinâmica da história moderna colhida num diagnóstico sábio. Esse diagnóstico intui por análise, mas também por captação subjetiva da inquietação civilizatória. Quer dizer, quando confiamos apenas na racionalidade dita absoluta da ciência, quando confiamos apenas nos números e nas máquinas, nós nos tornamos impermeáveis, cegos e surdos à inquietação civilizatória que transparece no povo. No sermão da Quinta Dominga, eu estou com a memória externa na Quinta Dominga, de Vieira. Vieira diz o seguinte: e se quiser saber, os antigos, quando queriam saber o futuro, os gregos, falando dos álgores gregos, matavam as aves, as galinhas, e nas vísceras ele lia o futuro. É um processo bem conhecido por ler na víscera, ler nas cinzas. As vísceras nossas são o povo. Quem quiser ver o futuro, leia nas vísceras da nação, que é essa massa paulatinamente descartada, que é o povo. Mas você só pode ler aí por intuição sábia. Portanto, Marx antecipou o que hoje são novas, inquietantes formas humanas de ser, compatíveis com o novo modo de ser da riqueza. E por que são inquietantes? Porque ela representa um abalo no solo social em que pisamos, um abalo que atinge o nosso sentido de pertencimento do mundo, atinge o sistema de valores daquilo que a gente acha próprio. É um abalo de longa duração, que Nietzsche, ainda no século XIX, chamou de niilismo, mas eu diria que é hoje um terremoto latente nas dobras do racionalismo ocidental. Essa movimentação e essa reorganização, e eu termino, acionadas pela velocidade das ondas eletromagnéticas, da internet, da comunicação, apontam para o cerne da questão. O cerne da questão é a onda de choque da cultura eletrônica, que é a contraparte da ficção econômica antecipada por Goethe, em que Mefistófeles, para ajudar Fausto, inventa o papel moeda. É uma alquimia. Mas o que é o mágico disso? O mágico é a aceleração da experiência, é a aceleração do tempo. O mágico é a compressão do espaço pela aceleração do tempo, que transforma a velha democracia de opiniões numa democracia de emoções. Nessa compressão não há mais opinião, é emoção. Então, é a magia e a razão última de nosso deslocamento global, de nosso terremoto global. Essa magia, eu diria que hoje é aparentemente mais mefistotélica do que divina. É mais da ordem do diabo do que da ordem de Deus. As seitas fundamentalistas que aparecem são todas seitas do diabo. Nesse sentido, não nos enganemos. Contra o sociólogo francês. O diabo é preciso considerar também a força dele, a validade dele, e às vezes até aceitá-lo como uma parte negra, uma parte oculta de nós mesmos. Mas vale também meditar numa frase de Agamben, no italiano. Ele disse: Deus não morreu, Deus se tornou dinheiro. Ou, igualmente, sobre Bach, es kommt drauf an zu verändern. Obrigado.
Bom, estamos já prontos para receber as perguntas e também prontos para confirmar a fala dos organizadores, professor Norval, professor Wulff, de que nós saímos daqui já no segundo tema com mais perguntas do que qualquer outra coisa. Eu vou tomar a liberdade, assim como fez o Leon, de levantar uma pequena questão, uma das muitas dúvidas, né, que as falas de vocês trouxeram. Vou lançar a questão não exatamente para que haja uma resposta individual, mas, enfim, vocês se coloquem à vontade para se manifestar. A professora Bettina falava, de certo modo, da força do processo de sabedoria que há nos grupos sociais, culturais, nas comunidades onde há os processos de incorporação, possessão, etc., né? E uma força científica que buscava certo grau de objetivação daquilo, na medida em que tentava traduzir aquele fenômeno de uma complexidade muito grande em registros de ondas cerebrais, por exemplo, né? E o professor Muniz fala da questão da mágica, da transformação do valor do fictício em valor real, concreto, né? Então, a questão que me vem à tona aqui, juntando essas duas pequenos trechos da fala de vocês, se nós não estamos vivendo, a partir da pergunta original da organização, né, o que é a sabedoria hoje, onde está a sabedoria hoje, e a constatação de que, de certo modo, ela é um problema que foi relegado a uma segunda instância nessa nossa sociedade. Se nós não estamos falando de um conjunto que tem relação à percepção do corpo, né, o corpo, a comunidade, o espaço, como elementos que, de certo modo, perdem valor nessa sociedade, na medida em que este capital ele coloca para esses elementos, para essas entidades, a ideia da inovação, a inovação enquanto imaginação aplicada, puxando para si próprio a imaginação enquanto valor supremo. Então, essa sabedoria, ela não está justamente na imaginação. Essa é a questão que eu levantaria, né? E onde está a imaginação nesse conjunto de atores dos quais nós estamos falando aqui? Ja, vielen Dank für die sehr interessante Frage. Und ich muss auch sagen, dass ich einige Parallelen zwischen unseren beiden Vorträgen gesehen habe, da wir beide ja die eng materialistische Interpretation der Welt kritisieren. Zum einen halt im wirtschaftlichen Kontext, der Marx-Diskurs, und bei mir mehr im religionsethnologischen Kontext. Also wir sprechen zwar vielleicht andere Diskurse, aber die Kritik ist die gleiche. Und ich sehe das als eine Gemeinsamkeit, und auch auf die Ursprungsfrage zurückzugehen, dass wir eine stärkere Betonung auf das Leben, auf den Wert im Pluralistischen sehen sollen und die Erfahrung im Mittelpunkt sehen, im Gegensatz zu einer sehr eng einliegenden materialistischen Begrenzung auf Wert gefasst. Und daher denke ich mir, dass wir da wirklich gute Parallelen finden zwischen der Geisterbesessenheit und dem Kritik am Kapitalismus der heutigen Welt. Im Endeffekt geht es uns beiden um eine Vielfalt von Gewalt und eine Vielfalt von
Vielfalt, nicht von Gewalt, sondern Vielfalt von Weisheit, dass wir unterschiedliche Formen von Weisheit akzeptieren, die sich nicht reduzieren lassen auf Messungen, sondern die mit unserem Körper zu tun haben, mit unseren Erfahrungen, mit dem, was wir erleben. Und vielleicht noch im Anschluss, wie Sie geändert haben, könnte ich noch zusehen, Gott ist auch Tanz, Gott ist Erfahrung, Gott ist Körperlichkeit. Bom, a inovação para a sociedade contemporânea, para a produtividade contemporânea, é um complemento de produtividade. Quer dizer, o que é uma empresa moderna? O que é uma empresa capitalista moderna? É produtividade, competitividade e inovação. Inovação significa inovação no interior das formas assumidas e desenvolvidas pelo capital. Olha, parece, portanto, que a inovação se dá apenas no alto plano analítico-racional, no plano da grande tecnologia. Mas quando se olha para as formas de existência, as formas de existência fundamentais da população, da massa, nós vemos inovação o tempo inteiro. Por exemplo, inovação que a sociedade global às vezes não considera e que existiu aqui no nível das massas, por exemplo, só para me referir à palestra da professora Bettina, que falou e mencionou, no fundo, ela usou a expressão, uma ontologia elaborada da relação do homem com o mundo, com o Umwelt, com a natureza. Sabemos que esse é um país com a forma social ainda escravista. Quer dizer, a escravidão acabou no Brasil, juridicamente, mas a forma social escravagista continuou. Como, aliás, tinha dito Joaquim Nabuco, que era preciso acabar a obra da escravidão. Não acabaram, ainda não acabou. Curiosamente, no governo passado, no final do governo Fernando Henrique, com Lula, se começou a prestar mais atenção nisso, talvez por força, não por direitos humanos, mas por um certo momento evolutivo da luta civil no Brasil, por melhor posição social dos negros. Houve essa questão das cotas, políticas afirmativas, mas antes disso, os negros já haviam, de certo modo, escapado por inovação no território da diáspora de sua triste condição. Você dizia todos? Não. Elites. Por exemplo, os negros referidos nos escritos da sociologia paulista, eu tenho que dizer, com exceção de Florestan Fernandes e Ottaviani, não entenderam muito bem a estratégia do negro. Nem Caio Prado Júnior, nem muito menos o senhor Fernando Henrique Cardoso, que a tese dele sobre os negros no Brasil meridional é penosa, porque construíram aqui e reformularam aqui instituições originais, que foram as comunidades litúrgicas, os candomblés da Bahia, de onde eu sou, os xangôs de Recife, os voduns do Maranhão, recriaram instituições sólidas, estáveis, até hoje, por inovação contínua e por retradução de instituições africanas aqui em formas originais. O tempo inteiro, para sobreviver, determinados grupos subalternos se reinventam e inovam. Se nós queremos efetivamente saber o que é inovação no campo da diversidade humana, temos que prestar atenção a determinadas formas populares de existência, não de sobrevivência, de existência, de vida. Portanto, é só assim que nós podemos ampliar o conceito de inovação para além da empresa, para além da tecnologia stricto sensu, e começar a examinar as tecnologias não apenas para fora, mas as tecnologias para dentro, que existe tecnologia para dentro. Existe uma tecnologia para dentro. As formas tecnológicas do Vedanta, dos grandes sistemas meditativos, eu acabei de receber uma revista sobre meditação, e estou curioso, vou chegar em casa e ler, porque a yoga, por exemplo, que eu já vi referida ali, é uma tecnologia para dentro.
Os hindus fazem a tecnologia para dentro, existe para dentro também. Os ritos, os rituais negros aqui no Brasil, são tecnologias para dentro do grupo, não tanto individualmente, para dentro e para o grupo. Isso é inovação ao longo da história. Portanto, temos que reformular o conceito de inovação para encontrar nas formas populares de existência coisas dignas para nos ensinar, para nos aprender. Para aprender. É essa a lógica da diversidade. Não é ver o folclore das manifestações, que isso o Net Gil faz na televisão a cabo. É ver a voz e a ação dessas pessoas em sua vida prática. Né, em sua vida prática. É possível até que esse drama que a Europa está vivendo nesse momento com a invasão dos migrantes, que é muito incômodo, deve ser, um primeiro momento, que depois vem ensinar muita coisa aos alemães, aos austríacos. É isso aí. Eu não sei quanto tempo a organização me dá. Eu vou buscar fazer, então, 2 perguntas e, dependendo do tempo de resposta, vocês me identificam. Se a gente... Tá bem. Então, primeira pergunta, professora Bettina. Qual o objetivo de uma pesquisa? Pergunta da Tássia. Qual o objetivo de uma pesquisa que parece querer categorizar a fé e a experiência mística do outro, fenômenos que o pesquisador sequer é capaz de compreender? Possessão, por exemplo, é um termo pejorativo do ponto de vista religioso e muito diferente em sentido da experiência de incorporação. Isso não deveria ser considerado? Ja, vielen Dank, Tassia, für die Frage. Ich kann jetzt nur zu meiner eigenen Begründung, also warum ich das erforsche, antworten, nicht generell, warum andere Forscher das machen. Ich arbeite jetzt bereits seit über 20 Jahren über Religionen, die Formen der Besessenheit praktizieren. Ich habe in Puerto Rico, in Haiti, in anderen Gegenden über Voodoo, über Santeria, über Spiritismo Puertorriqueño, über Chango in Trinidad gearbeitet und immer wieder als ganz ethnologisch auf Faktoren wie Identität, Geschlecht oder Migration, Kulturwandel mich beschränkt, bis ich immer wieder gemerkt habe, dass ich eigentlich, was im Mittelpunkt dieser Religion steht, die Religionserfahrung, immer wieder umgehe. Ich bin halt nicht wie Alice im Wunderland ins Loch gesprungen und habe mich eintauchen lassen, sondern ich habe immer wieder die Religion von außen untersucht. Und vor ungefähr 10 Jahren, als ich von Deutschland nach Großbritannien umwechselte und seitdem Religionswissenschaft unterrichte, habe ich beschlossen, ich will mich jetzt damit auseinandersetzen, was geht wirklich im Körper, im Kopf ab, wenn die Leute diese Erfahrung haben. Ich habe dann angefangen, darüber zu lesen, über ethnologische Studien, über Afrika, über die ganzen weiten Welt. Und bis ich dann vor ein paar Jahren entschieden habe, so komme ich nicht weiter. So erfahre ich nicht den Kern der religiösen Erfahrung. Und dann vor 5 Jahren kam ich nach Sao Paulo und habe dann angefangen, mit Leuten zu sprechen, die diese Erfahrung haben. Also ich habe sie gefragt, wie es sich anfühlt, ob sie sich daran erinnern, was gerade passiert ist, wie es sich anfühlte, als es das erste Mal passierte. Und das versuche ich zu erforschen. Also mir geht es darum, weiterzudringen, nicht nur von außen zu betrachten, warum etwas passiert, sondern auch, wie die Menschen, denen so etwas passiert, wie sie damit umgehen. Im Endeffekt bin ich allerdings Professorin, ich bin Wissenschaftlerin, ich arbeite mit Kategorien.
in meiner Lehre versuche ich den Studenten dann zu erzählen, wie vielschichtig Religionserfahrung ist. Und in dem Augenblick brauchen wir Begriffe, die andere Leute verstehen, die nicht in Brasilien waren, die nicht sich mit diesen Religionen auseinandersetzen. Und in dem Sinne, sagen auch andere Kollegen, verwenden wir diesen Begriff der Spirit Possession, oder Possessão, als Überbegriff, als wissenschaftlichen Überbegriff. Aber um genau deutlich zu machen, dass das nicht negativ gemeint ist und dass dieser Überbegriff eine Vielfalt von unterschiedlichen Erfahrungen mit einschließt, versuche ich dann, wenn ich detailliert darauf eingehe, die verschiedenen Vielfalten zu erklären. Mein Vortrag beinhaltete, was ich jetzt übersprungen habe, eine Beschreibung, was jetzt im Candomblé passiert, was im Umbanda passiert, was im Spiritismus passiert, was in Pfingstkirchen passiert, die Austreibung, Exorzismus, um deutlich zu machen, in dem Bereich, wenn man jetzt in die Tiefe geht, stimmt der Begriff Possessão, Spirit Possession nicht mehr. Aber in der übergeordneten Ebene verwenden wir den Begriff. Aber also ich sehe auch, dass der Begriff eine negative Konnotation hat, aber im Prinzip hat auch der Begriff Religion eine negative Konnotation für einige Leute. Wir verwenden den Begriff aber dennoch. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Para o professor Muniz, pergunta de Mônica Martinez. Nesse contexto de finalização e mediatização do mundo, o bloco dos BRICS pode surgir como uma influência importante de soft power, isto é, de um novo e alternativo poder de comunicação e cultura globais? Não, olha, realmente eu não acredito. Esse nome, o nome BRICS, parecia ter uma força. É um nome de um pouco de fantasia para realidades bastante diferentes. Você comparar, então, BRICS, Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia, são realidades muito diferentes. Não impede que, digamos, se tente fazer um banco dos BRICS, ou que se façam contatos políticos. A realidade de cada um dos países é totalmente diferente. E a mídia e a comunicação é, curiosamente, bastante parecida, com exceção da China, onde a repressão é braba. Mas, por acaso, a minha esposa, a professora da FRJ, Raquel Paiva, integra um grupo de pesquisa do BRICS, e que agora houve uma reunião até aí no Rio, esse mês, vieram 15 pessoas desses países, sobre o estado de jornalismo em cada um desses países. Isso parece muito. Não há diferenças essenciais, a não ser a repressão maior ou menor num deles. No caso da China, é grande a repressão, a internet, a imprensa, é mais estranho. Na Índia, não, mas o jornalismo, por exemplo, a questão dos jornais, da imprensa, está precário em todos esses lugares, está em uma espécie de falência tendencial. Mas as características, o modo de produção, de discurso, de falar, se parecem muito. Tudo é um modelo americano reproduzido. A crise da imprensa, portanto, não é apenas uma crise econômica, é uma crise de formato mesmo, uma crise de discurso, me parece igual em todos esses países. A China é que é mais misteriosa, assim, não se sabe direito o que está se passando. Então, eu não acredito, por melhores que sejam as intenções, que o BRICS seja realmente um bloco politicamente emergente, poderoso no panorama internacional. Como ideia é bom, né? Como realidade é um pouco capenga das pernas. Bom, existem outras duas perguntas, eu vou encaminhar aos palestrantes, porque infelizmente a gente está já com o tempo esgotado. Queria agradecer a fala da professora Bettina, professor Muniz, e pedir que a gente dê uma salva de palmas a todos.